Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar e responder, na verdade, uma pergunta que vocês já trazem há muitos anos. Quando vocês estavam resolvendo uma equação, por exemplo, de segundo grau, e davam um valor negativo dentro do discriminante, o que vocês falavam? Ah, não tem resposta. Na verdade, não tem resposta dentro do conjunto dos números reais, mas não que não existe resposta, ela existe. Mas para isso a gente precisa aprender a ampliar o nosso conjunto dos números reais. Para isso, nós vamos começar hoje introduzindo o conceito de raiz, que a gente chama com unidade imaginária. Vamos ver como é que a gente aparece essa unidade imaginária e como que a gente pode aplicá-la. Então, nós sabemos aqui, vamos pensar um pouquinho, né, dentro de um problema, mas por que há necessidade desse valor imaginário, ou seja, a ampliação dos nossos conjuntos reais? Porque, por exemplo, no caso dos aviões, para ele se manter, há uma diferença entre a pressão do ar que passa pelas asas, né, para exatamente se manter no ar. Então vai entrar uma parte de ar que vai ter maior velocidade por cima da asa, mas ele vai ter menor pressão, enquanto na asa de baixo você vai ter uma menor velocidade, mas uma maior pressão, fazendo com que haja estabilidade do avião. E esses cálculos para chegar a essa situação caem exatamente em situações onde aparece uma raiz negativa, que dentro do conjunto dos números reais a gente não podia resolver. Essa raiz negativa a gente vai chamar de unidade imaginária e a gente vai simbolizar pela letra I. Então, sempre que aparecer raiz de -1, nós podemos indicar por I. Imagine a seguinte situação agora, que eu elevasse os dois membros ao quadrado. Eu elevando ao quadrado vai ficar -1 e elevando I vai ficar I ao quadrado. Portanto, I ao quadrado é igual a -1. Ou seja, se eu fizer I vezes I, dá I ao quadrado, que é igual a -1. Então, essa solução não existe dentro do conjunto dos números reais. Então, a gente precisou ampliar esse conjunto, que vai usando exatamente o que a gente chama da unidade imaginária. Mas como é que a gente faz isso praticamente? Por exemplo, raiz de -25. Eu posso decompor isso como 25, que multiplica -1, separar em duas raízes. Raiz de 25 é 5 e raiz de -1 a gente vai substituir por I. Então, portanto, agora um outro exemplo aqui, ó, 2 mais raiz de 16. Usando essa técnica, nós vamos ter que vai ter 2 mais 4i, representação com a parte imaginária. Veja a equação de segundo grau definida como sem solução dentro do conjunto dos números reais até agora, que eu tenho esta equação, x² menos 6x mais 13 igual a 0. Se eu aplicar em Bhaskara, substituindo A1, o B menos 6 e o C 13, chegamos aqui à encruzilhada. 36 menos 52, ela dá uma raiz negativa, ou seja, dá menos 16. Agora a gente pode resolver. Até esse momento, com os números reais, não dava para resolver. Fazemos a decomposição. Raiz de 16 é 4, raiz de -1 a gente pode simbolizar por 1. Resolvendo x' aqui, vai ser 6 mais 4i dividido por 2. Dividimos a parte real aqui, que deu 3, dividindo a parte complexa, que deu -2. Fazendo agora o x duas linhas, 6 menos 4i dividido por 2, 3 menos 2i. Tranquilo? Então temos duas partes ali que vai formar exatamente os números complexos. O que seria o número complexo? Seria exatamente a ampliação do conjunto dos números reais. Então é uma ampliação. Os números reais já eram infinitos, agora o complexo vai ser um infinito ainda maior. Que a gente já conhecia que os reais exatamente englobava todos os outros conjuntos que a gente já trabalhou nos anos anteriores e que a gente vai continuar trabalhando. Tem horas que a gente vai usar um conjunto ou outro. Agora, nos complexos, a gente houve uma ampliação para que a gente possa aplicar aqueles conceitos que o conjunto dos números reais não nos possibilitava. Nesse vídeo, nós conversamos sobre a introdução da unidade imaginária, que é o nosso ponto de entrada
dentro do conjunto dos números complexos, respondendo quando aparecia exatamente uma equação, íamos resolver uma equação e dava uma raiz negativa. Espero que vocês tenham gostado, responder uma pergunta de muitos anos, né? E tenham gostado e nos vemos em breve.